Vamos resolver o exercício 15 da última apostila que eu mandei para vocês. A figura abaixo mostra os gráficos das funções custo total, receita total de uma empresa produtora de DVDs. Então, está aqui o gráfico. É importante no gráfico a gente lê o título aqui da reta X, no caso X é igual ao número de CDs. Bom, aqui deveria ser DVD, né? Porque o exercício está falando de DVD. Então, vamos colocar aqui, dar uma rapidinho, colocar DVD. Então, quantidade de DVD. E no eixo Y temos valores em reais, pode ser custo ou receita. Legal. E deu uma fórmula aqui, mas não falou se é a fórmula da receita, do custo, do lucro. Vamos lá, letra A. Qual o valor do custo e receita quando x igual a 960? Bom, nessa escala aqui o único valor dado é o 960 mesmo. No 960, esse é o valor das duas retas. Da reta vermelha, que sai aqui do zero, da quantidade zero, valor zero. Como sai do zero, essa reta vermelha aqui só pode ser a reta da receita. Então, essa daqui é a reta da receita. E a outra reta só pode ser a reta do custo total. E essa fórmula aqui, como ela tem 2.400 e a reta da receita ela começa no R$0, esse 2.400 só pode ser o custo fixo. Esse 2.400 ele é esse valor aqui, ó, 2,4 milhares. Se eu pensar aqui, mas aqui está 14.000, né? Então vamos colocar 2.400 mesmo, porque não está em unidade de milhar. Puxar aqui para o ladinho, 2.400 é esse ponto aqui. E esse ponto aqui é o nosso famoso custo fixo. Ou seja, essa fórmula que vocês têm aqui é a fórmula do custo total. Na letra A, ele quer o valor do custo e receita, quando x igual a 960. Justamente no 960 é onde o custo e a receita se encontram. Ou seja, 960 só pode ser o meu ponto de equilíbrio. Eu não tenho a fórmula do custo. Desculpa, pessoal, eu não tenho a fórmula da receita. Eu só tenho a fórmula do custo. Mas, graças a Deus, eu estou falando do ponto de equilíbrio. Se eu descobrir o custo total para essa quantidade de 960 DVDs produzidos, como eu estou no ponto de equilíbrio, como 960 é o ponto de equilíbrio, o custo total vai ser a minha receita total. Então, vamos fazer aqui a conta rapidinho. Custo total é igual a 5,5 vezes 960. Vou puxar aqui a calculadora no cantinho. Puxa a nossa calculadora, já abriu. 5,5 vezes 960. 5.280. Então, vou botar aqui 5.280 mais 2.400. 5.280 mais 2.400. Coloquei um a mais. 7.680. Certo, né? 7.680. Esse aqui é o valor do custo total, que é o mesmo valor da receita total. Lembrando que nós estamos no ponto de equilíbrio. Então, o custo total é igual a receita total, que é igual a 7.680. Então, a resposta da letra A está aqui. Custo igual a 7.680 igual a receita. Então, isso aqui é a letra A. Letra B. Qual o valor do custo e receita para x menor que 960? Por exemplo, uma venda de 500 DVDs.
Olha, o valor do custo da receita para x menor ou igual a 960, para qualquer valor abaixo do ponto de equilíbrio, né? Então, por exemplo, para x menor que 960, que é a mesma coisa que eu escrevi, para x menor ou igual a 959, sempre a minha receita vai ser menor que o custo e sempre o meu lucro vai ser negativo. Então, para qualquer valor abaixo de 960, a receita, está aqui embaixo em vermelho, vai ser menor que o custo. Se quiser calcular exatamente 500 DVDs, o valor da receita vai ser menor que o custo. É só você substituir na fórmula da receita e do custo e calcular. Mas vamos calcular, né? Está pedindo aqui 500 DVDs, né? Você está pedindo para 1.100 DVDs. O custo é fácil a gente achar. Nós já temos a fórmula do custo, então o custo total, estou fazendo a letra B, vai ser igual a 5,5 vezes 500 mais o custo fixo, que são 2.400. Então o custo total para produzir 500 DVDs, 5,5 vezes 500, se fosse 5 vezes 500 era 2.500, 2.750, mais 2.400, o custo total vai dar 4.150. Deixa eu dar uma conferidinha, 5,5 vezes 500, errado aqui, vezes 500, 2.750, né? 2.750 mais 2.400, mais 2.400. Opa, 5.150. Ai, professor, que vergonha. Sabe fazer conta demais, de cabeça. Pronto, 5.150 é o custo total para produzir 500 DVDs. Né? No lugar do X, a gente colocou 550. Para calcular a receita total, tem um problema, né? Que a fórmula não está aí. Então, nós vamos escolher aqui dois pontos, né? O zero, vou escolher aqui o ponto 00, vou escolher o ponto de equilíbrio, e aí vamos calcular quanto variou aqui de 0 para 960, está variando mais 960. E desse ponto aqui até esse ponto aqui, ele está subindo quanto aqui? Está subindo do zero para o ponto de equilíbrio, que é 7.680. Então aqui está subindo mais 7.680. Logo, a gente dividindo 7.680 por 960, a gente descobre o preço unitário. Então, se a fórmula da receita, vou tomar um vermelho aqui mais bonito. Esse aqui está bem, esse aqui também. Puxa, não tem número desse aqui. Vamos lá, fórmula da receita total. É o custo unitário, que é a razão de 7.680 dividido por 960 vezes x. Essa é a fórmula. Eu já vou colocar no lugar do x 500, né? Porque a gente quer saber qual é o valor para 500. Então, deixa eu puxar a calculadora. 7.680 dividido 7.680. 600. Eita, nós. 7.680 dividido por 960, R$8 é o preço unitário, e aqui a gente vai fazer 8. Opa, começa 8 vezes 500, 8 vezes 5, 40, R$4.000 é a receita total. Já descobrimos que o preço unitário são R$8. Então eu já vou até colocar aqui no cantinho que a fórmula da receita é 8x. Se a gente quiser conferir, é só fazer 8 vezes 960, tem que dar 7.680. Vamos ver?
8 vezes 960 deu 7. 680 está corretinho. Nosso raciocínio. Letra C. Qual o valor do custo e receita quando o x é maior que 960? Por exemplo, 1.100 DVDs. Bom, quando o x é maior que um ponto de equilíbrio, a receita vai ser maior que o custo. Aqui, como eu já tinha falado, a receita é menor que o custo. A receita é 4.000, o custo 550. Para 1.100 DVDs, aí a receita vai ser maior que o custo. É só substituir aqui. Substitui no x aqui do custo 1.100. Substitui no x da receita, a gente acha o custo e a receita para 1.100 DVDs. Então, vamos fazer aqui embaixo. Eu vou apagar isso aqui, porque a gente já fez mesmo, né? Deixa eu apagar isso aqui, porque a gente já resolveu. Deixa eu ver, vou apagar isso daqui. Isso daqui. Receita igual a 8x, é fácil de decorar, não vamos esquecer. Então vamos lá, letra C. Letra C. Vamos fazer a letra C. Para 1.100, então o custo total de 1.100 vão ser 5,5 vezes 1.100, que é a quantidade, mais o custo fixo, que são 2.400. Então o custo total aqui vai ser 5,5 vezes 100 é a mesma coisa que 55 vezes 110. Mais 2.400, então o custo total aqui vai dar 550, mais 2.400, 2.950. Isso aí, 5,5 vezes 1.100 é 550 vezes 110, que é 150, mas deu 2.950, beleza. Enquanto a receita total, vou botar de novo a receita total no vermelho, receita total, que é 8x, porque agora é 8 vezes 1.100, R$ 8.800. Como vimos, receita maior que o custo. Letra D. Se produzindo e comercializar 960 DVDs, o custo e a receita são iguais, que são mesmo, né? Tá aqui, ó, para 960 DVDs o custo e a receita se encontram. Ao produzir 2.000 DVDs, teremos lucro ou prejuízo? Bom, 2.000 DVDs está acima de 960, com certeza na letra D nós vamos ter lucro. Lucro maior que zero, lucro positivo. De quanto vai ser o lucro? Bom, aí a gente precisa calcular. E dá para a gente calcular de dois jeitos. A gente pode calcular a receita para 2.000 DVDs, depois calcular o custo para 2.000 DVDs e subtrair, né? Mas acho que a fórmula do lucro está meio na cara, né? O lucro é igual preço unitário menos custo unitário. O preço unitário é 8, o custo é 5,5. Então o lucro unitário vai ser 8 menos 5,5, isso daqui vezes x. No caso, o x aqui são 2.000 DVDs, menos o custo fixo, que são 2.400. Então, o lucro aqui vai ser 8 menos 5,5 dá 2,5, vezes 2.000, menos 2.400. Então, 2,5 vezes 2 dá 5, 5.000 menos 2.400 dá 2.600. Esse é o lucro para a produção e venda de 2.000 DVDs. E para nós fazermos análise econômica, e é aquela forma que nós já combinamos, no ponto de equilíbrio, eu vou fazer a letra aqui no cantinho, no ponto de equilíbrio, o que implica? Que a receita total é igual ao custo total, logo o lucro é zero. Né? Essa é a parte 1. Para x menor que 960, ou menor ou igual a 959, o que acontece sempre? A receita é menor que o custo e o lucro é menor que zero. Agora, um pouquinho para baixo. Agora, para x maior que 960, a receita é maior que o custo
Logo, o lucro é sempre maior que zero. Está aí o exercício 15 resolvido. Vamos para o próximo exercício aqui. Só que eu deixei muito grande. Olha o tamanho dessas letras, grande e escuro. O custo fixo de fabricação de um produto é R$1.000 por mês. O custo variável, escreveu aqui, custo variável por unidade é R$5. Se cada unidade vendida por R$7, então vamos começar a pegar esse daqui. Olha só, custo fixo é R$1.000. Então, entra a custo fixo são R$1.000. Deixa eu pegar um verde mais escuro. O custo variável por unidade são R$5, que é o unit. Então, o custo unitário são R$5. Cada unidade é vendida por R$7, quer dizer, isso aqui, R$7 é o preço. Vamos calcular o ponto de nivelamento. Então vamos fazer primeiro igualando as fórmulas. A receita total igual ao custo total. A receita total é o preço vezes x. O custo total é o custo unitário vezes x mais o custo fixo, que ele já colocou R$1.000, estou conferindo. Isolo x, então vai ficar 7x menos 5x igual a 1.000. Né? Letra para um lado, número para o outro. Como é 7 menos 5x, vão ficar 2x igual a 1.000. E aí o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Essa é a letra A. Ponto de equilíbrio são 500 peças. Se você quiser conferir, multiplica aqui, ó. 7 vezes 500 dá 3.500. 5 vezes 5, 5 vezes 500, 2.500 mais 1.3.500. Bateu direitinho. Letra B. Vamos fazer a letra B. Se o produtor conseguir reduzir o custo variável por unidade em 20%, ó, então ele quer reduzir o custo variável por unidade em 20%, que é o custo unitário, à custa de um aumento de custo fixo, a custa do aumento do custo fixo na mesma porcentagem, quer dizer, 20%. Qual o novo ponto de... Aí ele pergunta qual o novo ponto de nivelamento. Então vamos escrever esse exercício, essa parte aqui agora, embaixo. Então vamos lá. Agora a letra B. Vamos lá. Então ele quer aumentar o custo unitário em 20%. Se ele quer aumentar o custo unitário em 20%, o custo unitário ele vai ser R$5 mais 20%. Então, o que significa isso? 10% de R$5 seriam 50 centavos. 20% são 2 vezes 50 centavos R$1. Quer dizer que o novo custo unitário vai ser R$6. Vamos aqui a fazer o cálculo detalhado. Então, o meu custo 100% é 100, ele vai ser 100% mais 20%. Isso aqui é 120%. Então, meu novo custo unitário vai ser 5 vezes 120%. Só que 120% é 1,2. É a mesma coisa que eu fazer 100 vezes 1,2. Esse 1,2 é 120%. E isso daqui vai me dar o meu novo custo unitário aumentando 20%. Só que para aumentar isso aqui, o meu custo mas eu falei errado, não é aumentar 20%. É reduzir o custo variável por unidade em 20%. Então, como é reduzir? Isso aqui é fácil. Reduzir quer dizer que aqui é menos, que aqui é menos. Né? Então vamos colocar aqui reduzir 100 menos 20. Então esse cara aqui ele não dá 120, ele tem que dar 100 menos 20, que dá 80%. Então vai ser 5 vezes aqui 0,8, porque está reduzindo, né? 5 vezes 0,8.
E 5 vezes 0,8. O meu novo preço aqui vai ser R$4. Meu novo custo unitário. Beleza, então eu reduzi 20% o custo unitário às custas de um aumento no custo fixo da mesma porcentagem. O novo custo fixo vai aumentar 20% em relação ao anterior. Como o custo fixo anterior era 1.000, o novo custo fixo, então o custo fixo novo vai aumentar o que reduziu o custo unitário. Então vamos lá, 1.000 vai ser agora 100, agora sim, aumenta 20%. 100% mais 20%, isso daqui dá 120%, 120% é 1,2, então meu novo custo fixo será R$1.200. Se meu novo custo fixo é R$1.200, qual o novo... Pergunta é, qual o novo ponto de nivelamento? Ponto de nivelamento é ponto de equilíbrio. Bom, no exercício anterior, como é que a gente já estava pronto o ponto de equilíbrio, né? Vamos calcular o ponto de equilíbrio aqui. Nós temos que o ponto de equilíbrio acontece quando... Peraí, que agora desligou a minha caneta. O ponto de equilíbrio ocorre quando a receita é igual ao custo total. A cor azul é a letra B, tá bom, gente? Então, receita é preço vezes quantidade. O preço aqui continuou R$7 vezes X, que é a quantidade. O custo unitário diminuiu de 5 para R$4 vezes a quantidade, mais o custo fixo, que aumentou de 1.000 para R$1.200. De novo, né? 7x isola o x, então 7x, 4x passa subtraindo porque ele está somando. Né? 4x está positivo, passa negativo, fica 3x igual a 1.200. O 3 está multiplicando o x para isolar o x, ele passa dividindo. E o novo ponto de equilíbrio são R$4. Ou seja, o meu ponto de equilíbrio anterior, né, que é a letra A, vamos ler de novo. Cadê aqui a letra A? Qual o ponto de nivelamento? Então tá, o ponto de nivelamento inicial é esse daqui, ó. Com 500 peças eu empato. Empato minha receita e custo. Aí, reduzindo meu custo unitário em 20%, as custas de aumentar meu custo fixo em 20%, a situação melhorou ou piorou? O ponto de equilíbrio, reparem que ele diminuiu. Quer dizer que você precisa produzir e vender menos peça para equilibrar, para começar a ter lucro. Quer dizer que a situação melhorou. Né? Reduzir o ponto de equilíbrio, eu preciso produzir menos para já começar a ter lucro, não precisa demorar tanto. Vamos para a letra C. Qual o aumento do custo fixo? Qual o aumento do custo fixo? Essa aqui é difícil, viu, pessoal? Qual o aumento do custo fixo necessário para manter inalterado o ponto de nivelamento? Ponto de nivelamento é ponto de equilíbrio. Ponto de nivelamento em relação ao item A. Ponto de nivelamento no item A são... Vou botar aqui verdinho. Ponto de nivelamento do item A é esse aqui, ó. Isso aqui é o ponto de equilíbrio, que é a mesma coisa que ponto de nivelamento, porque nivela as coisas. Então ele quer saber quanto tem que aumentar o custo fixo para manter o ponto de equilíbrio em 500, quando o custo variável por unidade é reduzido em 30%. O custo variável por unidade é o custo unitário. Então olha aqui, ó. Quer saber quanto tem que aumentar o custo fixo para não mudar o ponto de equilíbrio que a gente calculou na letra A, que são 500 peças, quando o custo unitário, quando o custo variável por unidade é o custo unitário. Isso aqui é o custo unitário. Custo unitário. Reduzir em 30%. Bom, vamos fazer essa continha. Né? Vamos fazendo em relação à letra A. Vamos agora botar uma outra corzinha aqui, cor vermelha. Letra C. Então, o meu custo unitário, ele está... O meu custo unitário, ele está sendo...
custo variável está reduzindo 30%. Então ele não quer mudar o ponto de equilíbrio, ele quer reduzir o custo variável, ele está reduzindo o custo unitário em 30%, mas ele quer que mantenha o ponto de equilíbrio. Então vamos ver aqui uma coisa. O custo unitário da letra A, ele é R$5. Se vai reduzir em 30%, R$5 é 100%, menos 30% é a mesma coisa que a gente fazer custo unitário 5 vezes 70%, que é a mesma coisa que a gente fazer 5 vezes 0,7. Meu custo unitário vai cair para 3,5. Isso aqui é meu novo custo unitário. E aí é o seguinte, ele quer saber quanto aumenta o custo fixo para o ponto de equilíbrio manter o mesmo. Dá mais um espacinho aqui. Vamos pensar assim, ó. O ponto de equilíbrio a gente obtém igualando receita com o custo total. A receita da letra A, ela depende do preço unitário, que são R$7. Está aqui. Então, 7 vezes x. Agora meu custo unitário não é mais 5, ele reduziu em 30%. Então, meu custo unitário é 3,5. E eu quero saber quanto é que tem que ser o meu novo custo fixo, né? Para manter o meu ponto de equilíbrio. Então, o meu novo custo fixo, ele vai ser, por exemplo, se eu botar aqui novo F. Novo F significa novo custo fixo. Porque o custo fixo da letra A, ele era R$1.000. Agora eu quero saber qual é o novo custo fixo para manter o ponto de equilíbrio. Bom, você vai manter o ponto de equilíbrio, então isso aqui eu montei o problema, tá vendo? Montei o problema. Eu quero que isso aqui, eu quero saber quanto vale essa parte aqui, qual é o meu novo custo fixo, para que o meu ponto de equilíbrio continue. Essa caneta está começando a dar problema. Deixa eu apagar aqui e escrever de novo, ver se melhora. Eu quero saber qual que é o meu custo fixo, de maneira que o meu X, que aqui é o meu ponto de equilíbrio, porque eu estou igualando receita e custo, ele continue sendo da letra A, que deram 500 peças. Vamos ver, ó. Aqui, ó, 500 peças. Ou seja, eu vou substituir esse 500 aqui no lugar do X para descobrir quanto tem que ser meu novo custo fixo. Então vamos lá. 7 vezes 500 é igual a 3,5 vezes 500 mais o meu novo custo fixo. 7 vezes 500 é 3.500. 3,5 vezes 500, bom, 3,5 é 3 mais meio. Usando a propriedade distributiva, né, para fazer conta de cabeça. Se bem que eu estou escrevendo. Então 3 mais meio, então aqui vai ficar 500 vezes 3 dá 1.500. Beleza, então aqui vai ser 3.500 igual a 1.500 mais 500 vezes meio dá metade de 500, dá 250, então dava 1.750. Então vai ser 13.500, tem que isolar o novo custo fixo, esse aqui como se fosse seria o meu x, né? Eu não vou botar x aqui porque eu já tinha x, que era a quantidade. Então eu tenho que isolar a minha variável que é novo fixo. Isso aqui significa novo custo fixo. Então, vou deixar aqui desse lado 13.500, vou passar 1.500 subtraindo e vou passar 250 subtraindo. Tudo isso aqui é igual a meu novo custo fixo. 13.500, tudo isso aqui dá 1.750, que é metade de 13.500. O meu novo custo fixo tem que ser 1.750. Ou seja, a pergunta é: qual o aumento no custo fixo? Bom, o custo fixo era 1.000. Agora ele tem que ser 1.750. Então a resposta aqui da letra C é: o aumento deve ser de R$750. Se eu aumentar em R$750 o custo fixo da letra A, reduzindo o custo unitário em 30%, eu mantenho o ponto de equilíbrio. Se você quiser tirar a prova desse exercício,
É só você refazer ele considerando na letra A. Então, se você quiser tirar a prova dos 9, né? Tirar a prova. Se quiser tirar a prova real. Eu escrevi muito mal isso daqui. Se você quiser tirar a prova real, você refaz a letra A agora com um custo fixo de 1.750, um custo unitário reduzido em 30%, né, que é 3,5, e o preço não, o preço ele ficou constante de 7,5. Se a gente igualar agora a receita total com o custo total, com esses valores aqui, a gente deve achar o x igual a 500. Vamos para o terceiro e último exercício sobre o ponto de equilíbrio. Vamos lá. É um daqueles do livro do Moretin, né? Esses eu tirei do livro do Pedro Moretin, esses dois últimos que eu fiz. O primeiro não, o primeiro eu tirei de uma outra postilinha também que eu tinha pronta, mas não é de minha autoria, eu peguei da internet. Então o preço de venda de um produto é R$25. Esse daqui é o exercício 40 daquele arquivo que eu mandei com as fotos para vocês. Então o preço de venda de um produto é R$25. Beleza. O custo variável por unidade é dado por. Então isso daqui é o meu, isso daqui é o meu preço de venda, é o meu P. E o custo por unidade é matéria-prima R$6 para cada unidade produzida e mão de obra R$8 para cada unidade. Ou seja, o meu custo unitário é a soma disso aqui. O custo unitário vai ser igual a 6 mais 8, igual a 14. Não é por que isso aqui, gente? Porque ele está afirmando que o custo variável por unidade produzida é dado por uma parte dele é matéria-prima, outra parte é mão de obra. Quer dizer, quanto mais eu produzo, mais eu gasto mão de obra com matéria-prima. Então tem que somar isso aqui. Então é R$14 por peça. Sabendo que o custo fixo mensal é R$2.500, vamos calcular a letra A, ponto de nivelamento. Eu vou escrever aqui embaixo os números que nós temos, que eu já esqueci tudo. R$25 é o preço e 14 é o custo. Então, se o preço são R$25, essa é a fórmula da receita. Se o custo é R$14 vezes x mais o custo fixo, essa aqui é a fórmula do custo total. Bom, ele não falou lucro unitário, mas se eu tenho preço 25 e se eu tenho custo unitário, eu tenho lucro unitário. Tá? Então eu sei que o lucro unitário é o preço unitário menos o custo unitário. Estou fazendo bem detalhado, né? Então o lucro unitário é igual a 25 menos 14. Então o lucro unitário aqui dá R$11. Isso aí, né? Isso aí, 8 mais 6, 14, 25 menos 14, 6 mais 5, 11, isso aí. E se eu tenho lucro unitário, daqui eu consigo escrever a minha fórmula do lucro total, lucro bruto, né? Vai ser o lucro unitário vezes x menos o custo fixo. Então estão aqui as três fórmulas. Para a gente calcular o ponto de nivelamento, a gente podia igualar essas aqui, mas como a gente já fez duas vezes assim, eu vou fazer diferente agora para calcular o ponto de nivelamento, tudo bem? Vamos fazer agora o ponto de nivelamento. Em vez da gente fazer receita igual a custo, que vai dar certinho, eu vou fazer assim. Ó. Eu sei que no nivelamento, o lucro ele é igual a zero. Ou seja, a gente vai isolar aqui o x, passa o 2 aqui somando, o 11 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o ponto de nivelamento vai ser 2, calculadora, o ponto de nivelamento vai ser 2.500 dividido por 11. 227,27. 227,27. Vou colocar aqui aproximadamente 227. Tá? São unidades. Por unidade, né? O domínio aqui tem que pertencer aos naturais. Porque eu estou falando de unidade vendida, você não vende meia unidade.
Então, o domínio aqui é igual ao conjunto dos números naturais. Não pode dar quebrado. Se você quisesse calcular o ponto de nivelamento do outro jeito, também ia dar certo. Ó. Então, eu vou refazer aqui o ponto de nivelamento igualando receita e custo. Então, ficaria 25x igual a 14x mais 2.500. Isolo x. Faço o 14x como menos 14x igual a 2.500. 25x menos 14x é justamente o lucro unitário, que vai dar 6 mais 5, vai dar 11x igual a 2.500. Passa o 11 dividindo e a gente chegou no mesmo valor. Ó. 227,27, mas os domínios são os naturais, porque peça não pode ter meia peça. Então vamos assumir aqui que o ponto de equilíbrio são 227 peças. Essa é a letra A. Letra B. Qual a margem de contribuição por unidade? Bom, já fez, né, gente? A margem de contribuição por unidade está aqui, ó, R$11. Então a letra B acabou ficando aqui. Saiu junto já. Letra C. Qual o lucro se a empresa produzir e vender 1.000 unidades por mês? Bom, se ela produzir e vender 1.000 unidades por mês, aqui nós estamos falando da letra C, né? Então, se ela produzir e vender 1.000 unidades por mês, eu já tenho a fórmula do lucro, então eu já vou direto no lucro. Ó. 11 vezes 1.000 menos 2.500, o lucro aqui vai dar 11.000 menos 2.500, que dá 8.500. Esse é o lucro se produzir. Deixa eu melhorar isso aqui, que a minha letra ficou horrível. Esse é o lucro se produzir 1.000 peças mês. R$8.500. E a letra D, de quanto aumenta percentualmente o lucro se a produção aumentar de 1.000 para 1.500 peças mês? De quanto aumenta percentualmente o lucro se a produção aumentar de 1.000 para 1.500 peças mês? Bom, o lucro com 1.000 peças é 8.500. Então vamos calcular agora o lucro com... Vamos calcular o lucro agora com 1.500 peças. Então o lucro com 1.500 peças, eu vou usar a fórmula do lucro de novo. É 11 vezes 1.500 menos 2.500. Então, o lucro com 1.500 peças vai dar aqui 10 mais 1, dá 15 mil. Dá 16.500, né? Vou dizer aqui 10. 11 é 10 mais 1. Menos 2.500. Estou com preguiça de pegar a calculadora. 11 é 10 mais 1. Falta distributiva, 1.500 vezes 10 dá 15.000. 1.500 vezes 1 dá 1.500. Então, dá 16.500. 16.500. 16.500 menos 2.500. 14.000. Isso? 14.000. A pergunta é qual a variação? Quanto aumenta percentualmente, irmão? Aumento percentual a gente já sabe, né? Aumentou em relação de 14.000, aumentou em relação a 8.500. Então é como se fosse a meta 8.500. Não é bem a meta, né? A minha base de comparação. Então 14 por 8.500, isso daqui vai dar 14 dividido por 8.500. 1,647. Está vendo aqui? 1,647. Então dá 1,647. A gente faz vezes 100 para virar em porcentagem. Dá 64,7%. E o aumento percentual é a variação percentual. Pega isso daqui, faz menos 100. O aumento é de mais 67,7%. Tá aí. Essa é a resposta. Acho que nós fizemos toda a letra D. E esse era o último exercício que eu queria mostrar para vocês.